Meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje traremos um pouco do que vai ser trabalhado nesse terceiro trimestre. Traremos uma aula introdutória e você que ainda não possui, já adquira a sua revista. Vamos tratar sobre a lição do terceiro trimestre de 2026 como tema geral, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. No vídeo de hoje, convidamos o nosso pastor, Pai do Senhor. Amém, meus queridos, estamos aqui para trazer uma palavra rápida sobre o assunto que nós iremos estudar no próximo trimestre. Então já se prepara aí, o nosso pastor já está aqui se preparando. Ele vai trazer, meus irmãos, para vocês uma aula introdutória, vai fazer um comentário das 3 primeiras lições e, na verdade, até de uma forma geral do que vamos trabalhar durante todo esse terceiro trimestre. Pastor, a palavra é com o senhor. Meus queridos, nós teremos, o próximo trimestre da das nossas lições bíblicas dominicais, esse grande tema aqui que será realmente uma de bênção para toda a igreja do Senhor Jesus, até porque ele vem despertando a igreja para uma obra para a qual o Senhor Jesus nos comissionou, que é justamente a evangelização, o campo missionário, e é justamente o tema central que temos aqui, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Então, a primeira lição, nós temos aí o tema sobre a missão, chamado para os gentios, que começou justamente na igreja de Antioquia. E na segunda lição, nós temos a porta da fé a porta da fé se abre entre os gentios. E a terceira lição, queremos só citar esses 3 temas, fala sobre a graça que alcança todas as nações. Queremos dizer para os irmãos que a porta da fé que se abriu para os gentios, certo? Que era um projeto que estava no coração de Deus, teve como o primeiro episódio, podemos dizer assim, aconteceu justamente lá em Cesareia, em Cesareia, quando no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nos deparamos com um texto falando sobre o centurião Cornélio, onde ali em Cesareia ele habitava, e de repente Deus se revelou para aquele homem, o qual enviou algum de seus soldados a chamar Pedro, e antes que esses soldados chegassem onde Pedro estava, Pedro teve uma visão dos céus, que descia um lençol atado pelas 4 pontas, cheio de animais imundos, que não era costume dos judeus comer. E a voz de Deus disse para Pedro: mata e come. E ele se opôs logo a não comer aquilo ali, chamando de imundo. E a voz divina disse: não chames imundo aquilo que Deus para si o purificou. Então era uma revelação de Deus que Pedro a princípio não entendeu. Mas logo após aquela visão, alguém bateu a porta e foi revelado o que aconteceu justamente ali na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio para pregar ali entre os gentios, ele chega a dizer, a partir do versículo de número 34, Pedro diz assim, diz o texto, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou ao seu filho, aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Então, até então, os judeus, eles pensavam que a salvação estava restrita só a eles. E Paulo diz, isso em Romanos, no capítulo de número 8, em Romanos, no capítulo de número 9, e o verso 4, ele diz que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto
e as promessas. Então eles detinham isso para si, né? E não compartilhava com as outras pessoas. E Deus, o projeto de Deus era que esse evangelho, essa graça, essa fé se espalhasse e alcançasse todas as pessoas. Então começou lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro ali na casa de Cornélio prega a mensagem do evangelho, e quase 1000 pessoas que não eram judeus ali, gentios, aceitaram a fé. Então começou propriamente ali, a porta se abrir para os gentios. Pedro e os demais que foram com eles ali, que eram judeus, reconheceram que a salvação, certo? As promessas de Deus não era só para os judeus, eram também para os gentios, certo? Ele chegou a dizer: reconheço por verdade, amém? Certo? Até porque quando a Bíblia fala sobre a promessa que Deus fez a Abraão, lá no capítulo 12 do Gênesis, Deus diz assim: em ti e em tua posteridade serão benditas todas as nações da terra. Aí o apóstolo Paulo, explicando esse texto bíblico, no capítulo 3 da carta que ele escreve aos Gálatas, aleluia, ele chega a dizer que não foi, o que foi escrito não foi as posteridades, e sim a posteridade, a saber, Cristo, né? Porque em Jesus, descendência de Abraão, diz ele que no capítulo 3 de Gálatas, no verso 16, ele explica isso, dizendo assim: ora, as posteridades, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as suas posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Então Cristo, Salvador de todos. Salvador de todos. Então a porta dos gentios, a porta da fé se abriu para os gentios através da cruz de Cristo, né? Cristo se manifestou a todos. E a segunda lição, que fala também sobre essa graça que foi revelada lá na cruz do Calvário, né? A graça que alcança as nações. Paulo, por sua vez, ao escrever a Tito, no capítulo de número 2, e o verso 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça salvadora, que é justamente o benefício de Deus salvador para as pessoas, que as pessoas não merecem, porém precisam, certo? Você precisa de salvação, nem eu nem você merecemos a salvação, nós precisamos. Então a salvação é um ato da graça de Deus. Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então a graça se manifestou a todas as nações. E quem pode fazer conhecida essa graça a todas as nações? A igreja do Senhor. Portanto, que nós possamos aproveitar esse trimestre, aprendendo, não é, essas lições, esses temas que teremos pela frente, cujos temas irão gerar em nós incentivo, não é, para e despertar também, certo, quanto a nossa responsabilidade como igreja de enviar e fazer missões. Amém? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Fazer missões enviando, orando e contribuindo. Deus abençoe, amém, pois, a todos em nome de Jesus. Amém, pastor. Muito obrigado, meus irmãos. Isso é só uma introdução do que nos aguarda durante todo esse trimestre. Continue acompanhando-nos, continue no nosso canal. Lembrando aos irmãos, é a terceira revista, um novo trimestre que está chegando, com o tema geral, a Igreja dos Gentios, comentado aí pelo pastor Wagner Gabi, homem de Deus, líder da Assembleia de Deus ali no Paraná. Meus irmãos, continuem conosco. Via do céu para o seu coração.